Meus irmãos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar o teu assento, por favor. Louvado seja o nome de Jesus por essa ocasião. Nossa 20ª conferência missionária, que Deus seja eternamente glorificado. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20, enquanto você encontra o texto, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Haroldo Mitsuji Yamamoto, nosso pastor presidente. Deus abençoe, pastor, pela oportunidade. Toda a diretoria, pastor Sérgio Luiz da Cunha na coordenação, pastor Yosef, Escola Viva, pastor Sérgio Takahashi que ministrou, todos os dirigentes de congregação, pastor Sérgio Luiz da Cunha que ministrou a palavra. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, glória a Deus. Os irmãos encontraram? Podem dizer amém? Amém. Assim mesmo, sentado como vocês estão, nós meditaremos neste texto em nome do Senhor Jesus. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Sucedeu que depois disso, depois do que acontece no capítulo de número 19, a união de Josafá com Acabe, e promove um tempo de restauração em alguns aspectos religiosos da nação de Israel. Então, depois deste acontecimento, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, que são os descendentes de Ló, e alguns outros, os amonitas, vieram a peleja contra Josafá, os habitantes da montanha de Seir, que eram os descendentes de Esaú. E no versículo 2, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gede. Eles já estavam a cerca de 50 quilômetros da nação de Judá. O perigo já estava muito próximo, quando chega ao conhecimento de Josafá, através dos mensageiros. Uma grande multidão, os descendentes de Ló, Moabe e Amon, e os descendentes de Esaú. Este texto ele ficou registrado pelos descendentes de Asaf, no Salmo 83, que fala qual era a intenção dos amonitas e desses inimigos, era erradicar completamente o nome de Israel da face da terra. E aí no versículo de número 3, então Josafá, quando ele ouve e recebe essa notícia, dessa multidão que vinha contra ele, ele temeu, ele sentiu um temor dentro de si. Mas o que é extraordinário é que este medo, ele não paralisou Josafá, o rei de Israel. Muito pelo contrário, ele toma um posicionamento. E o posicionamento de Josafá diante dessa grande multidão que vem contra o povo de Deus, está no versículo 3. Então Josafá, ele apregoou um jejum em toda Judá. Você consegue imaginar um jejum nacional? Toda uma nação reunida para buscar em Deus a solução. Porque eles reconheciam que o único que poderia trazer a solução para aquela situação era Deus. O único que poderia salvá-los é o Senhor. Quando nós olhamos para os desafios pós-modernos, quando nós olhamos para o que o pastor Sérgio Luiz da Cunha ministrou, os desafios que nós temos dentro das cidades, as batalhas que nós enfrentamos, nós também reconhecemos
que somente Deus para nos salvar. Não há outra pessoa. E Josafá, ele toma essa atitude de convocar toda a nação de Judá para o jejum. E o que é lindo no versículo de número 4, é que toda a nação se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Lembram do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu? E toda Judá se reúne para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Versículo de número 13 do mesmo capítulo: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Não faltou ninguém para pedir socorro ao Senhor acerca daquela situação que estava sendo enfrentada. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, nestes versículos iniciais, é que nós precisamos aprender a permanecer juntos diante das dificuldades da vida. Eu vou repetir: nós precisamos aprender a permanecer juntos diante dos tempos de crise. Estava se aproximando a crise, e Josafá levanta a sua voz como uma autoridade estabelecida por Deus, e convoca o povo para um tempo de humilhação na presença do Senhor. Homens, mulheres, jovens e crianças se reúnem em um lugar para buscar a face do Senhor. Aleluia. Versículo de número 5: depois pôs-se Josafá na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do seu, diante do pátio novo. Parece aquela cena de Rabsaque, quando Ezequias, ele pega aquela carta de afronta, e ele não vai a um lugar do desespero, ele não vai a Lodebar, ele não vai beber, ele não vai se desesperar. Ele vai para o mesmo lugar que Josafá foi, e toda uma nação reunida na casa de Deus para pedir socorro ao Senhor. Aleluia. Jesus, ele disse que uma casa dividida não subsistirá. E esse texto Satanás ele conhece. Por isso ele procura gerar dissensões entre o povo de Deus. Mas o Salmo de número 133 diz que é onde há unidade, o Senhor Deus, Ele ordena a bênção e a sua vida para sempre. Aleluia! Aleluia! Guarde isso no teu coração. Em tempos de crise, nós precisamos aprender a permanecer juntos. O resultado do jejum e da oração Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. Estamos adentrando no feriado com as autoridades japonesas emitindo comunicados nas cidades, nas ruas e nos bairros, para que nós estejamos precavidos, porque um dos maiores terremotos pode acontecer. A probabilidade
É pequena, mas existe. Agora imagina a nação santa, o sacerdócio real, um povo adquirido, não com prata nem com ouro, mas com sangue precioso do Cordeiro, humilhados na sua presença, rasgando não as vestes, mas o coração e gritando: Senhor, socorre no Senhor! O resultado do jejum e da oração foi a revelação de Deus. Versículo 14: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: veja a biografia para registrar que realmente essa pessoa existiu e que essa experiência é verdadeira. Que Deus falou e trouxe uma revelação para Josafá e para a nação. Versículo 16: Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem da ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Versículo 17: Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor, Deus dos exércitos, Ele pelejará por vós. Aleluia! Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora e se humilha, Deus trabalha. Aleluia. Olha a atitude do rei no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram a Deus. Imagina, Josafá e todo Judá. Essa palavra adoração é se prostrar e reverenciar alguém maior do que nós. Toda a nação que se humilhou em jejum, Deus trouxe a revelação. Eles creram na revelação de Deus. E Josafá se levanta e diz: crede em Deus, creia em Deus. Lembra que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em Jesus. E Josafá diz: crede em Deus e crede, estareis seguros. Você quer segurança? Você quer estar seguro? Sim ou não? Creia em Deus. Você quer prosperar? Versículo 20: creia nos seus profetas, então prosperareis. E aqui, irmãos, eles estão prostrados, agradecendo a Deus por uma vitória que foi prometida. Será que nós temos tido essa mesma atitude? Quantas promessas Deus nos tem dado? Será que você tem se prostrado para agradecer pela vitória que Deus vai lhe conceder? Aleluia. Versículo 19: E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel. E como que eles louvaram o Senhor, Deus de Israel? Pode ler bem alto, irmão, lê com vozeirão.
voz sobremaneira. Eles louvaram a Deus com voz muito alta. Aleluia! Isto é maravilhoso. E às vezes eu fico ouvindo os irmãos louvarem que foram privilegiados com a voz maravilhosa. Eu falo, Jesus, eu acho que esse teto vai se mover hoje. Aleluia. A hora que nós estávamos louvando, eu falei, meu Deus, o teto vai se mover. Talvez alguém possa dizer, não precisa de tudo isso. Mas aqui o texto está dizendo que estes irmãos, diante do que Deus havia revelado, que na peleja eles não teriam que pelejar, mas tomai posição e vede o livramento que o Senhor daria, todos se prostraram, e os cantores assumiram seus postos, aleluia, e começaram a louvar a Deus em voz muito alta, aleluia. E no versículo 21, está o tema do louvor na parte final. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E essa palavra benignidade talvez é uma das que nós precisamos aprender do hebraico. É resed. Benignidade, bondade, misericórdia, significa amor leal, amor imutável, amor que não falha. Eles reúnem os levitas e cantores e colocam à frente dos soldados e começam a cantar em voz muito alta: louvai ao Senhor, porque o amor de Deus não falha, o amor de Deus é imutável. Eu e você não somos. Moisés disse, eu não sou. O que direi aos filhos de Israel? Deus disse, diga que o eu sou te enviou. Eu e você não somos, mas Ele é o eu sou, aleluia. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Você e eu temos lutas e aflições, angústias e tribulações. Sim ou não? Mas estes irmãos, eles tiram seus olhos das lutas e tribulações e aflições, porque até no versículo de número 9 diz, clamaremos a ti na nossa angústia. Salmo de número 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Salmo de número 91, no dia da angústia, o Senhor estará conosco, aleluia. Mas diante da revelação que Deus trouxe, o povo creu, e eles começam a adorar o Senhor e cantar em voz alta. E nós louvamos a Deus, não porque nós não temos problemas, mas nós louvamos a Deus por quem Ele é. O amor de Deus é imutável. O seu amor é leal. Nós temos lutas, problemas e dificuldades, mas Deus é Deus. Aleluia. E no versículo 22, olha
olha o que acontece, olha o que aconteceu no texto. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo de Israel. Chamai-me os tangedores para que profetize a palavra do céu. Foi nos dias de Eliseu. Qual é a razão destes irmãos louvarem com essa alegria, com esse entusiasmo? Porque nós tivemos uma revelação de Deus. Não foi carne nem sangue que nos revelou, mas foi o Espírito, que o amor de Deus dura para sempre. Aleluia! E quando a gente começa a louvar, quando nós começamos a adorar, o que aconteceu no texto? O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, contra os moradores de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. À medida que eles começaram a adorar o Senhor, Deus foi desbaratando os adversários, ou seja, Deus foi dando vitória para o seu povo. Enquanto você está aqui adorando, Deus está lutando pela tua casa. Enquanto você está aqui se derramando, Deus está dando livramento para a sua família. Enquanto você está adorando, Jesus está curando o teu coração. Enquanto você está adorando, Deus está te livrando de um aneurisma cerebral. Aleluia! Nessa batalha não houve uso de espadas, arcos e flechas. Foi uma batalha que foi vencida através da adoração. Foi cantando louvores. Vivemos a última hora. Logo ouviremos: é meia-noite. Aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós enfrentamos lutas e batalhas, e entregamos as nossas angústias nas mãos do Senhor, os nossos olhos estão elevados para o alto, e nós estamos vendo o que está acontecendo à nossa volta. Os sinais estão acontecendo que são prenúncio de que o Messias está voltando. E o resultado está no versículo 22 ao versículo 26. E o tempo em que começaram com júbilo e louvor os filhos, júbilo e louvor ao Senhor. Irmãos, que Deus derrame sobre nós o poder do seu Espírito Santo. Que nós sejamos, pastor Sérgio Luiz da Cunha, pastor Haroldo, cheios do poder de Deus. Acho que o pastor, algum dos pastores, talvez lembre do hermano Igor, congregava em Suzuka, boliviano, pastor Haroldo. E me recordo que num dia que nós estávamos em Matsuzaka, servindo ao Senhor, acho que na época era o pastor Uzias que estava ali, e ele me procurou e disse no final do: pastor Edivaldo, eu recebi Jesus em minha vida, e eu amo Jesus. Que Deus abençoe o irmão Igor, onde ele estiver, que Deus guarde a vida dele. Faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Mas disse: pastor Edivaldo, recebi Jesus em minha vida, amo Jesus, eu quero Jesus em minha vida para sempre. Eu falei: glória a Deus, irmão Igor, Jesus é maravilhoso, irmão, eu amo Jesus.
eu quero Jesus. Jesus é hermoso. E ele dizia, pastor Edivaldo andava pelas calles em Bolívia gritando, viva Che Guevara, viva Che Guevara, viva Che Guevara. Agora, pastor Edivaldo, eu pido para que Deus me llene do Espírito, porque quero andar pelas calles de Japão gritando, viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora... Fale bem, leia alto, irmão. Agora, essa palavra opera no grego é energel, e significa energizar, capacitar, ajudar. Então, os filhos das trevas, quem não conhece a Jesus, ele é energizado pelo príncipe da potestade do ar. Os demônios capacitam homens a se manterem em rebeldia contra o Senhor. Filipenses capítulo 2, por gentileza. Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem é o que? Tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É a mesma palavra energel, energiza, capacita. Se o príncipe da potestade do ar, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, e eles estão em rebeldia contra o Senhor, Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos, que Deus energiza, capacita os seus servos para cumprirem a vontade do Senhor. Irmãos, eu já estou encerrando. As mentes mais brilhantes do mundo estão sendo arregimentadas para estarem a serviço de Satanás, para destruir as crianças, os adolescentes e os jovens, para destruir as famílias. As mentes mais brilhantes de Harvard, de Oxford, das faculdades, eles estão em busca das mentes mais ilustres. Parece os dias de Daniel, quando Nabucodonosor, ele foi em busca dos sábios que pudessem estar a serviço da Babilônia. Mas eu tenho uma notícia para você, irmão. Nem todo o poder das trevas capacitando o homem sem Deus será capaz para sobrepujar a sabedoria que Deus dará para os seus filhos, aleluia. Estevão estava diante do sinédrio, que o pastor Sérgio falou, homens cultos, estudados, mas ninguém podia resistir à sabedoria com a qual Estevão falava, porque Jesus disse, quando forem levados diante de reis e príncipes, não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai falará através de vós. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor Deus dos exércitos, aleluia. Eles louvam ao Senhor. Como você tem louvado ao Senhor, missionários? Paulo e Silas, os pés presos ao tronco, as costas açoitadas,
por volta da meia-noite, eles tributam um louvor ao Senhor. Os outros presos escutavam. Deus recebeu, enviou um terremoto. As portas se abriram. Paulo e Silas permanecem no mesmo lugar. Se levantam, prega a palavra. Aquele carcereiro recebe a palavra. Ele e a sua casa são batizados. Aleluia. Como nós temos louvado ao Senhor. Enquanto você adora, Deus te dá vitória, entenda isso. Enquanto você louva, Deus vai desbaratando os inimigos, o impossível vai acontecendo, aleluia. Porque Deus é poderoso, aleluia. Você consegue imaginar vencer uma batalha sem ter que ter lutado? Nenhum soldado de Israel enfrentou os amonitas, moabitas, os moradores da montanha de Seir. Quando eles chegam, Deus já tinha dado a vitória. No que te aflige, o que te angustia, adore o Senhor, e oxalá queira Deus, quando você chegar em casa, o Senhor já tenha te dado vitória. Só uma palavra, só uma palavra, e o meu criado sarará. Às vezes a gente não chega, irmãos, cansados na igreja, assim ou não, abatidos, e o diabo, que não pode nos possuir, ele lança uma seta e um dardo inflamado para tentar adoecer nosso coração. Não dá glória a Deus, olha para a tua situação, não dá aleluia, fica quieto, cerra teu semblante, fica sentado, não dá nenhum glória a Deus. O fato de você estar aqui já é muito bom, e de fato é verdade. Mas não acredite nas mentiras de Satanás. Traz a sua mente cativa a palavra de Deus, aleluia. A hora que ele fala não louve, a hora que Satanás fala não glorifica, é que você glorifica, aleluia. Quando ele falar esse assunto de batismo com o Espírito Santo, é para o pastor Sérgio, para a irmã Viviane, não é para você. Você vai estar repreendido, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Essa promessa é para todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré. Eu vou buscar até Deus me dar. O Senhor pelejará por nós. A igreja enfrentará inimigos que atacarão de dentro e de fora. Mas Jesus disse: missionários, pastores, dirigente de congregação, esposas de dirigente de congregação. Jesus disse: jovens, que ele edificaria a sua igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevaleceriam e não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Desde os dias da igreja de Jerusalém, passando pela Idade Média, até os nossos dias, o inimigo tem se levantado contra os redimidos do Senhor. Fogueiras, feras, espadas, exílios, prisões, tudo para tentar calar a igreja. Tivemos homens que foram mortos por causa da sua fé. O apóstolo Pedro, Paulo, Estevão, Policarpo, John Hus e tantos outros morreram por causa da sua fé. Todavia, entretanto, a igreja não retrocedeu. Enquanto nós seguimos adorando e agradando o coração de Deus, não importa quais sejam os problemas e as lutas que nós enfrentarmos, o Senhor Jesus, Ele nos dará vitórias sobrenaturais, aleluia. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, bênçãos incontáveis virão sobre a sua vida, bênçãos incontáveis virão sobre a sua família.
Permaneça fazendo a vontade de Deus. Permaneça adorando o Senhor Jesus. Permaneça com Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. E que nesta noite o Senhor nos revista do seu poder, para louvarmos a Deus bem alto, bem alto, bem alto, até seu vizinho falar: você me incomoda. Aí você fala para ele: o dia que você for batizado com o Espírito Santo, isso acaba. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, e que nós possamos, à semelhança deste povo que nós vimos neste texto sagrado, louvar a Deus, adorar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, pois recursos espirituais nunca faltarão para aqueles que adoram ao Senhor Jesus. Você precisa de vitória? Quantos precisam de vitória no seu ministério, na sua família, no seu casamento? Quantos precisam de vitória para a sua chamada? Adore o Senhor. Guarde a palavra de Deus no teu coração e adore a Deus com todas as suas forças. Cante, cante que nem cigarra. Canta, 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 canta. Acordamos de manhã na nossa casa. Eu falo: Vaninha, tem alguém cantando. Escuta, os pássaros cantando. Na época de tambor, plantação de arroz, lá em Caquegal, Cleves, pastor Haroldo, nós vamos chegando na igreja, tem uma orquestra. A Orquestra Sinfônica de Caquegal. Os sapinhos louvando a Deus. O dia que você for lá, você preste atenção nesse período. Eu falo: nós vamos unir o nosso louvor à criação, porque Ele é digno de receber toda a adoração. Que Deus nos ajude a não desistirmos daquilo que Deus tem para nós e sejamos responsáveis no cumprimento do nosso dever, cheios do poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pastor Haroldo, Deus abençoe. Vamos orar? Pastor Haroldo, no lugar de orar, o senhor me permite convidar o grupo de louvor só para louvar o Senhor? O senhor me dá essa permissão? Eu gostaria de convidar o grupo de louvor para louvarmos a Deus, para nós louvarmos o Senhor Jesus. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorar a Deus. E a minha oração vai ser o louvor que nós vamos entoar juntos, pastor José Bueno. Porque como esses irmãos, eles exaltaram a majestade santa do Senhor. Eu saí de casa dizendo: Senhor, hoje eu gostaria apenas de exaltar a tua majestade santa. Depois você lê no texto. Eles apenas queriam exaltar a majestade santa do Senhor. Pegue todas as tuas preocupações, as tuas ansiedades, os teus planos e propósitos, lance aos pés do Senhor Jesus e adore ao Senhor. E enquanto você adora, que Deus possa renovar as suas forças, que Deus possa te batizar com o Espírito Santo. E se de repente você começar a pular e sair correndo, fica tranquilo, Jesus está neste lugar. Ele conhece a dor do teu coração, Ele conhece a sua tristeza, Ele conhece a sua luta, e este momento é você e Ele, é você e o Senhor. Nós vamos louvar a Deus em nome de Jesus.